Olá, começa agora a edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Meu nome é Karine Santos e hoje conversamos com o professor Aníbal Pozo, professor da Universidade Federal para a Integração Latino-América, UNILA. Aníbal foi docente concursado da Universidade Nacional de Assunção e responsável pelo primeiro mestrado em Comunicação da UNA, Faculdade de Filosofia. Aníbal possui pós-doutorado em Comunicação e Estudos Sociais de Fronteira pelo Centro de Estudos Avançados da Universidade Nacional de Córdoba e doutorado em Administração pela Universidade Autônoma de Assunção, com título reconhecido pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Desde 2016 é docente da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, como professor do curso de Mediação Cultural, Artes e Letras, e no programa de pós-graduação interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos. Fora do âmbito acadêmico, o professor foi diretor do Congresso do Paraguai, assessor do secretário-ministro da Secretaria de Comunicação e Informação para o Desenvolvimento, assessoria da Presidência e diretor de Comunicação da Itaipu Binacional Paraguai. Professor Aníbal, bem-vindo ao programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Muito obrigado pelo convite, estar aqui em Ponta Grossa, na cidade e na universidade. O aumento de práticas de desinformação é uma realidade que marca praticamente o mundo todo, nos mais diversos países, e se tornou mais frequente com a internet e as redes sociais digitais. Como o senhor avalia o cenário de desinformação no Paraguai? Bom, eu acho que tem desinformação e tem contra-informação, as questões paralelas, né? Por um lado, todo o processo com os novos meios de comunicação ou com redes sociais, que obviamente introduzem um volume muito grande e elevado, alto de informações diferenciadas ou não informação. Então, com isso, tentando orientar os corações e mentes das pessoas, como também os meios tradicionais da imprensa faziam anteriormente, né? Tanto rádio, TV e meios impressos. Com as redes sociais, nós temos vamos dizer, triplicação dessa intensidade de informação que desorienta totalmente o cidadão comum. A preocupação com os impactos e consequências da desinformação provoca a busca de iniciativas para conter ou mesmo combater o uso indevido da internet e das redes sociais. Tais ações se desenvolvem no Brasil por iniciativas de tribunais eleitorais, universidades, escolas públicas, entidades sem fins lucrativos e movimentos em defesa da democracia. O senhor pode fazer uma breve contextualização do que acontece no Paraguai, se existem organizações semelhantes e poderia destacar alguma iniciativa? Sim, no Paraguai nós temos um programa que foi muito bem sucedido e até agora continua para tentar contrapor essas desinformações, não só dos meios de comunicação, mas também nas redes, que é El Surtidor, El Surti, que é um projeto de um grupo de jovens colocando as informações em uma perspectiva crítica. Então, o que temos com El Surtidor, El Surti? Temos uma proposta de apresentar para a sociedade paraguaia uma matriz diferenciada em termos de informação, de tal forma de contrapor todas aquelas informações que não têm consistência ou aquelas informações com uma intencionalidade de mentiras ou, principalmente, torcer a vontade das pessoas. Então, tem experiências isso no Paraguai também. E tem casos, inclusive, que foram processados por levantar falsas informações. Obviamente, o país está em um processo de consolidação de sua abertura democrática. Temos vários governos tentando articular ou tentando legislar nessa área de proteção do cidadão,
do consumo do cidadão, a proteção também dos conteúdos que chegam às pessoas. Então, acho que estamos dando passos interessantes e tem algumas experiências muito boas no âmbito da contra-informação. Uma das consequências do aumento de práticas de desinformação é o descrédito com as instituições públicas, com a democracia e o Estado de Direito. Mas a desinformação também impacta negativamente na formação das novas gerações, a partir das escolas. Como o senhor avalia a situação a partir da realidade regional nos países da América Latina? Olha, a América Latina é muito diversa. É impossível pensar a América Latina como uma unidade total. A Bolívia é muito diversa do Brasil, diferente. A Argentina é diferente do Paraguai. O Uruguai é diferente da Colômbia. Então, eu acho que nós temos que pensar essas construção de conteúdos e informações no contexto também cultural dos povos. A Argentina tem uma perspectiva de ver e orientar a sua memória. O Paraguai tem outra. O Brasil também tem outra. Então, a partir desses elementos, eu acho que a própria comunidade vai construindo seu entendimento, com apoio, obviamente, de diversos processos que podem ajudar a construir uma informação mais próxima da cidadania. Os registros históricos confirmam que, na maioria dos países latino-americanos, a existência de golpes militares ou mesmo civis é um desrespeito frequente à democracia e aos direitos humanos da população. Como o senhor caracteriza a cobertura que a mídia hegemônica no Paraguai faz em um cenário marcado pela desinformação? Péssimo, tremendo. Eu acho que essa é uma das dívidas que a democracia tem com o país. Nós não temos ainda, estamos construindo meios de comunicação que informem a população e essa informação seja veraz e equânime. Então, em todos esses processos de ditaduras, obviamente, quem está sendo prejudicado é a informação. A primeira coisa que cai é a informação, né? E, obviamente, caindo informação, aí os meios de comunicação também aproveitam para fazer e colocar informações que respondam a interesses. Então, as informações durante todo o período da ditadura responderam a interesses políticos, sociais da ditadura. No processo democrático, nós não conseguimos ainda equanimidade nos meios de comunicação. Acho que uma das grandes tarefas que a democracia tem com a população na América Latina é uma reforma dos meios de comunicação. E tem que ser uma reforma bem ampla e bem radical também. Nós não podemos ter mais meios de comunicação em mãos de uma minoria, sendo que essa minoria orienta, constrói e desenvolve a construção de conteúdos. Mesmo com as redes sociais, que a gente podia pensar que são outras formas de construção de conteúdos, mas mesmo assim existe uma intencionalidade em termos da América Latina, em termos das elites latino-americanas, em não permitir que essa questão crítica avance. Então, eu acho que uma das grandes lutas da democracia da América Latina é não só a democratização dos meios de comunicação, mas a democratização da produção de conteúdos em redes. O poder das grandes corporações tecnológicas, das Big Techs, se tornou um dos setores responsáveis pela propagação de práticas de desinformação. Existem iniciativas locais ou nacional no Paraguai pela regularização do poder econômico e político das Big Techs? Olha, vejam bem, esse é um dos pontos chaves também da democracia. No caso do Paraguai, um dos grandes produtores de soja no mundo. É o terceiro ou quarto. E a soja não paga imposto. Veja bem, a soja tem 0 imposto. Na Argentina estava em 35%, no Brasil estava em 28%, no Paraguai não pagava imposto. Então, você me pergunta,
As grandes fortunas hoje da área financeira vão para a comunicação, vão para os meios de comunicação e para as diferentes formas de controle de produção de conteúdo. Então, obviamente, no Paraguai existe uma grande resistência a que não existe nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de legislação, nenhum tipo de pensar em articular processos que ampliem a presença de informação veraz e responsável nas grandes redes de comunicação. Então, isso é um grande problema, porque as grandes empresas estão entrando com tudo, e sem nenhum tipo de controle. E como esse cenário pode ser revertido? Ampliando a democracia. A única forma é a ampliação da democracia. Quer dizer, a América Latina tem que passar novamente por um processo de ampliação e aprofundar a democracia, e a democracia entendendo não como uma democracia participativa, não como uma democracia representativa. Acho que já devemos superar isso, mas como uma democracia participativa. Muito obrigada pela entrevista, Aníbal Pozo. Encerramos aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima edição. Obrigado.